Começa agora mais uma incrível aula de Mr. Speak English, aula de número 0010. A gente já alcançou uns 1000 inscritos aqui no canal, então eu fico muito feliz e contente que a gente está conseguindo crescer e fazer com que esse curso ensinando inglês de graça até você sair do básico chegue para tantas mais pessoas, Brasil afora, mundo afora. Segundas-feiras a nossa proposta é bem mais objetiva, é que a gente aprenda com listening. Nós vamos praticar então, portanto, a escuta. Vou direto ao ponto aqui, a gente vai abrir esse site que é do Conselho Britânico. Lembrando aqui, eu não estou fazendo uso comercial, é simplesmente para a gente explorar um recurso que já é gratuito, tá bem? Então vocês vão entrar aí, ó, British Council Teens, é o roxinho, porque também tem a versão dos adultos, tá? Lembrando, a gente está começando, está no básico, está aprendendo, então é como se a gente fosse crianças, adolescentes numa segunda língua. É o seguinte, ó, você vai entrar aqui em Skills, então digitou lá, né, British Council Learn English Teens. Olha aí, ó, British Council Learn English Teens. Teens, essa palavra é de adolescente, teenager, né? Vai entrar aqui nas habilidades, ó, Skill, clica em Listening. Perfeito? São todas aulas gratuitas. Aí você vai reparar que você tem que escolher um nível, ó, Choose a Level. Nós estamos iniciando. A nossa proposta é de um listening que seja um pouco mais simplificado. Mesmo que algumas pessoas achem muito difícil, ele é mais simplificado. E por que é difícil? Porque você está conhecendo uma primeira língua. Não é esperado que você pegue tudo de primeira, que você entenda tudo de primeira e está tudo bem. É assim mesmo. O importante é ir se acostumando com o som. Então, ó, de acordo com a classificação lá do Common European Framework of Reference for Languages, né, o quadro comum europeu para línguas, etc., a gente vai usar aqui essa nomenclatura A, B e C, sendo A o básico, B o intermediário e C o avançado. Bem simplificado dessa forma, né? Vocês só vão escolher o A1 Listening, só isso, tá? Are you in elementary? CFR level A1. Vai clicar aqui, ó, A1 Listening. Vão ter as aulas, não precisa ir na sequência, mas a gente vai, por uma questão didática, trabalhar na sequência. Choose a lesson. Vai clicar aqui em A Good Night's Sleep. Perfeito? Clicou aqui, vai aparecer o exercício pra gente, A Good Night's Sleep, certo? Perfeito? Então, tá falando de uma aula de boa noite de sono, significa um bom sono, né? Qual que é o primeiro exercício que eu acho muito legal? É o tal do Picture Study. Você vai observar uma imagem, né, que é colocada sempre aqui nos exercícios, e vai tentar descrever os aspectos visuais. O que você enxerga, por exemplo? Eu vejo um lençol, eu vejo uma cama, eu vejo um travesseiro, eu vejo uma pessoa deitada na cama, eu vejo um edredom. E como é que você vai falar todas essas coisas no inglês? Então, um primeiro vocabulário, uma das formas da gente adquirir vocabulário no início é também a gente descrever o mundo que nos cerca. Tá? O seu quarto, evidentemente, é o mundo que te cerca. Então, fica muito fácil você começar a adquirir vocabulário com as palavras que são da sua vida real. Então, por exemplo, aqui, ó, pillow, né, o travesseiro. I am in bed, estou na cama. Sheet, né, que é o lençol. E aí você vai trabalhando essas palavrinhas, muito embora o exercício principal seja aqui de listening, tá? Mas reserve esse momento para você identificar na imagem as palavras e você começar a falar. There is, there are, I see a man in the middle of a picture, né? Começar a identificar essas palavrinhas. Vamos para as instruções. Listen, que é o verbo ouvir. E aqui a gente vem para a teoria de chunking, tá? A gente sempre vai tentar aprender as coisas meio que por blocos. É muito comum, eu vejo isso aqui até no que a gente chama de avançado, né? Eu vejo pessoas esquecer dessa preposição, tá? Então, duas coisas aqui sobre listen to. Você vai tentar aprender tudo junto, tá? Então, de maneira geral, você vai aprender tudo junto. Acho que agora o zoom ficou ruim, né? Ó, listen to. Tá, então, primeira coisa, se T é mudo, você não vai falar listen, não vai falar listen, não vai falar listen, tá? Se você é básico, intermediário, avançado, não fala listen. Eu escuto até no avançado, listen. Esse T é mudo, ele é só ortográfico, ele não fala listen, tá? E sempre a preposiçãozinha to, porque quem escuta, escuta algo. Então é um chunk, listen to, I listen to music. Outro erro comum também é falar musics no plural, né? É um pronome não contável, tá, pessoal? Music, I listen to music. Esse que é o bloco, esse que é o chunk, tá bom?
Listen to the radio interview and do the exercises to practice and improve your listening skills. Vamos por partes, ó. Listen to significa o verbo escutar. Escutar no sentido de prestar atenção a um áudio, prestar atenção a uma conversa. Listen é uma música, tá? Tem um outro verbo no inglês que é para escutar barulhos, o ato de escutar, que é o verbo hear, tá? Você também pode hear me out, hear a conversation, tá? Então lembrando, o inglês ele tem o mesmo verbo que vale para várias coisas, por exemplo, o verbo play, o verbo work, né? O verbo play pode ser jogar, brincar, tocar, executar, atuar. I play a role, né? No sentido de você faz um papel, uma função num teatro, alguma coisa assim, tá bom? Então, tem esse aspecto da língua inglesa que um mesmo verbo pode significar mais de uma coisa, e também tem um aspecto que o verbo é específico para o uso dele. Então, por exemplo, listen geralmente vai ser para um áudio, para uma música, tá? E hear é o fato de você ouvir de maneira geral, igual o verbo look and see, look at, né? Então, por exemplo, se você for olhar um ponto específico, é look at. Se você for ver, visão geral, é o verbo see, né? Se você vai fazer uma vigília, vai observar algo por um tempo, vai assistir algo, já é o verbo watch. Então, já prestando atenção nos verbos. Listen to the radio interview and do the exercises to practice and improve your listening skills, né? Lá na nossa proposta, na nossa abordagem, no meu método, a gente trabalha dessa forma. Primeiro identifica os verbos. Quais são os verbos principais? Listen, aqui corresponde ao verbo escutar, né? Escutar um áudio. Do como verbo principal de fazer, executar. Practice, né? Eu escuto algumas pessoas falando practice ou practice. É um verbo difícil mesmo de pronunciar, mas é assim, ó. O word stress está na primeira sílaba, então é practice. Variação ortográfica, né? Britânica, americana, na americana vai ser com a letra C, na britânica com a letra S. De maneira geral vai mudar só isso, né? Então, practice. And improve your listening skills. Improve é o verbo melhorar, tornar algo melhor. Improve. Olha os verbos. Listen, ouvir. Do, fazer, executar. Practice, é um cognato, né? Praticar, dá para chegar perto ali. And improve, que é mais diferente, mais difícil, é o verbo melhorar. Então, listen to the radio interview. Escute a entrevista do rádio. And do the exercises. E faça os exercícios. To practice and improve, para praticar e evoluir ou praticar e melhorar as suas habilidades de escuta, your listening skills, suas habilidades de ouvir. Instructions, né, um cognato, cognate, instructions, né? Então na nossa proposta, lá no meu método, eu uso desta forma aí. Primeiro a gente identifica os verbos principais, e para aquisição de vocabulário nesse começo do básico é muito importante também que você consiga identificar os cognates. Cognates são aquelas palavras que se parecem muito, né? Palavras que têm aí uma mesma origem, um mesmo significado, uma mesma ortografia, às vezes exatamente igual, às vezes muito próximo, né? Então, por exemplo, instrução e instruction, você consegue juntar lé com cré e fazer lecré, né? Pô, instructions deve ser instruções. Na maioria das vezes, os cognatos são verdadeiros. Significa que você vai olhar uma palavra, né? Por exemplo, preparation. Pô, é um cognato, né? Parece preparação, né? Preparo, tá? Transcript, né? É o roteiro, é o script, né? Então, assim, boa parte das vezes você vai conseguir, né, pegar um cognato, uma aquisição fácil de vocabulário. Ó, exercise, pô, exercício, né? Então, a maioria das vezes os cognatos são verdadeiros, né, que eu aconselho. Então, primeiro os verbos, depois os cognatos, né, que são substantivos mais fáceis aí, verbos ou substantivos fáceis da gente identificar na língua estrangeira. Então, do the preparation exercise before you listen. Faça, execute, aqui está no imperativo, né? Faça o exercício, né? Faça o exercício de preparação ou prepare antes de você escutar. Então a gente vai fazer o exercício de preparação aqui. Then, do the other exercises to check your understanding. Então, instruções. Faça o exercício de preparo antes de você escutar. Depois, né? Then, e aí então, depois, faça os outros exercícios, do the other exercises, para verificar, para validar o seu entendimento, to check your understanding. De novo, do the preparation exercise before you listen. Then, do the other exercises to check your understanding. É bom? Então, sempre tem um preparo para o listening para facilitar, justamente. Vamos lá. A good night's sleep.
match the words with the definitions, tá? Esse é um exercício bastante comum que a gente tem por aí, tá? Musiquinha de fundo, quando eu for tocar o listening eu tiro a musiquinha aí, tá? Hoje eu tô sem abobrinha, tô falando bem objetivo para você praticar nessa segunda-feira aí. O canal é Mr. Speak English, meu nome é Guilherme Cordeiro, para aqueles que não conhecem, e eu comecei esse projeto ambicioso de ensinar inglês de graça todos os dias às 2 horas aqui no YouTube, às vezes vídeos gravados, às vezes lives, e a gente vai conduzindo dessa forma. Além desses vídeos das 2 horas da tarde, eu também tenho publicado outros vídeos aí para temperar a sua timeline, temperar o seu feed, que geralmente está relacionado à minha experiência profissional na área, e aí eu vou te pontuando, né? Vou falando um vídeo ali, quais cursos de inglês que eu acho que são muito bons, o que funciona, o que não funciona. Vou fazendo também o papel aqui de uma coordenação pedagógica, que eu também já trabalhei como coordenador pedagógico, acho que é legal trazer isso para você como estudante, de acompanhamento, né? Fala, pô, eu tô aprendendo, não tô aprendendo, tô achando muito fácil, muito difícil, o que eu posso fazer, quais exercícios eu devo trabalhar, e aí eu vou lançando esses vídeos, tá bom? Segunda-feira a proposta principal é de listening, então a gente vai fazer agora esse exercício de escuta. A good night's sleep, match the words with the definitions, tá? De novo, verbos principais, match, parear, combinar, né? Quem tá aí nos aplicativos de namoro, amizade da vida já sabe o que é essa palavra, match. Repara, ó, pronúncia, tem o TCH, match, match. Você vai arrastar a pronúncia, match, match, né? Agora, se for uma coisa assim, sem o CH, é o T macio, T segurado, mat, mat. Por que eu falo isso? É muito comum na nossa pronúncia desse começo do inglês, a gente forçar a barra para o CH. Tá? Então tudo é et, it. Não tem esse som, a não ser que tem esse som, entendido? Você não vai falar tudo it, et, ut, it, tá? Tudo, né? Por exemplo, night. Não tem esse som de ti no final, tá? E de novo, falar com sotaque não tem problema nenhum, é melhor você falar. Os gringos nem falam um segundo idioma e você fala. Quem que é melhor? Né? Quem não? O que é melhor? Você falar um segundo idioma ou você ficar zoando quem tem pronúncia e sotaque ruim, né? Com certeza falar um segundo idioma. O que eu tô apontando é que se você tem a oportunidade de não pegar vícios de pronúncia e sotaque do começo, eu aconselho a fazer, porque depois lá na frente é ruim de tirar, tá? Então presta atenção nessa questão dessas pronúncias aqui, ó. Onde tem, por exemplo, o CH no final das palavrinhas, aí você arrasta. Não, então match, match. Aí sim. Agora aqui, ó, night, não tem esse CH no final, então não é night, tá? Então, vou dando esses toques de pronúncia, ensinando aqui pronúncia, porque eu acho muito importante, principalmente para listening, tá? Pronúncia não é frescura, pronúncia não é ser mais, falar melhor, falar igual nativo, não. Pronúncia é você conseguir também identificar os sons, o que vai interferir no seu listening, tá? E de novo, ninguém está falando que você tem uma pronúncia perfeita ou de nativo, estou falando que existem esses processos fonéticos que você precisa identificar. Então, vamos para as palavras, ó. Primeiro aconselho, leia em voz alta. An exam, an exam. Conexão fonética, a letra N vai juntar no som de vogal aqui, vai falar tudo junto. Então, ao invés de falar separado, an, exam, você fala tudo junto. An exam, an exam, an exam. O M é bilabial no inglês, ele é verdadeiro, então você junta os seus lábios aí e faz M, an exam, tá? Fecha os lábios. Bedtime, olha aqui, ó, conexão fonética do D e do T. São 2 letras, por isso que eu falo de pronúncia importante, ó. Se você é brasileiro, você chega aqui, você vai ler seco, bad time, bad time. Grandes chances de você ler dessa forma se você começar lendo, tá? Mas como tem a letra D e a letra T, que tem sons muito parecidos no inglês, a gente junta tudo e fala uma coisa só, bedtime, bedtime, tá? Lá no meu método também eu aponto que isso aqui é o substantivo composto. O inglês tem muito dessa ideia de você juntar 2 ideias, A mais B, e formar AB na mesma palavra. Então, por exemplo, ó, casa de cachorro. No português a gente usa 3 palavras. Casa de cachorro. Casa de cachorro. Já no inglês a gente usa 2. 2 ideias, né? Dog house, e junta tudo numa só. Dog house, uma palavra só. Então, 3 palavras no português virou uma só no inglês, né? Casa de cachorro. No inglês fica dog house, tudo junto. Um substantivo composto, tá? Aqui eu vejo muita gente errando essa pronúncia também, não é busy, não é business, é business, não, é busy, é isso, busy, só isso, simples. A listener,
tá? Então, letra T muda aqui, o R no final a gente sabe que depois no substantivo, né, o sufixo, coloca o R no fim do verbo ou do substantivo, geralmente é o que ou que faz ação. Então, a listener é a pessoa que escuta ou quem escuta. The hardest, superlativo, não tem problema aqui, a gente vai aprender. O importante, não caia nessa. O que é cada palavrinha? Não é esse o exercício. Se você for caçando palavrinhas, você nunca vai aprender. O importante é você, eu não conheço essa palavra, eu não conheço nenhuma palavra. Não tem importância. Você vai pelo contexto identificando o que casa com o que aqui, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem a palavra aqui, ó, a person who listens. Pô, qual palavra aqui tem listen? Essa? Deve ser essa, tá? Então, esse tipo de associação que você tem que fazer. Não fica se apoiando muito em muleta aí de tradutor, agora com IA. Você tem que ter o processo, senão você não sai do lugar, tá? Senão volta para aquela mesma ideia de aprender básico. É a 20ª vez que eu estou tentando aprender o básico e não sai do lugar. Por isso, tem que ter esse esforço contínuo de você começar a juntar os pedaços, montar o quebra-cabeça, né? Então vamos lá. A test to show what a person knows or can do. Pô, eu não conheço nenhuma dessas palavras. Mas esse aqui é um cognato, né? Test. Pô, test pode ser duas coisas. Pode ser testa ou pode ser teste. Aí eu vi aqui em cima a palavra exam, pô, teste, exame, prova, são sinônimos, são palavras que eu conheço na minha língua. Então vem aqui e clica, tá? Então, mesmo se você não conhecer nada, se achar que você não conhece nada, vai por esse exercício de contexto, associativo. E aí depois, por exclusão, você encontra a palavra e começa a aprender, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, quiet, algo que é silencioso, né? Quieto, pô, é um cognato, quiet, né? The time you go to bed. Olha aqui, essa aqui tá bem explícita. The time you go to bed. Tem a palavra time, tem a palavra bed. Bedtime. Entendeu? E assim você vai adquirindo vocabulário sem precisar muito dessas muletinhas aí, né? De usar aplicativo, tradução para tudo, caçar palavra a palavra. Não. Tenha esse esforço, senão não sai do lugar, tá? Tô falando aqui, a experiência de 15 anos dando aulas, 15 anos trabalhando com inglês, 13 anos profissionalmente dando aulas, não sai do lugar esse negócio de caçar a palavra individual. Você tem que ter esse esforço, tá? Tá aprendendo em casa, tem que ter esse esforço aí. Muito bom você tá aprendendo. Então vamos lá. Useful information or advice, tá? Esse sufixo aqui, full, vai dar a ideia de preenchido, completo, somado, aquilo que tem. Então, por exemplo, ó, use é o verbo usar, também um cognate. Tá vendo como eu realmente não acredito na ideia do inglês do zero, não tem, né? Isso é só marketing, beleza, para o marketing ajuda a vender. Mas não é do zero. Olha quanta palavra se parece, olha quanto cognato tem, olha quanta estrutura similar tem. Então não é do zero, você que tem que ter esse esforço de reparar, né? Então, por exemplo, use é o verbo usar, não é tão longe, né? Use com E e usar. Use, usar. Não é tão difícil, não é tão diferente, não é tão difícil. Tá? Então aqui a gente tem use, que é o verbo usar, tá? E tem full, que é o sufixo que vai dar a ideia de preenchido, aquilo que está somado, né? Então useful é aquilo que tem utilidade, aquilo que é útil, tá? Então usar com, usar cheio, usar preenchido, útil, tá? Então igual, por exemplo, a palavra color, né? Color, cor, color, cor. Quando eu coloco o sufixo full, dá a ideia de preenchido, somado, completo. Então, cor, preenchido, cores somadas, colorful, colorido. Aquilo que está com a qualidade de cor, colorful, tá? É uma outra forma também de aprender, que eu coloco ali no meu método, tá? Que é essa ideia de você, né, na minha abordagem, no meu método, tanto faz aqui, né? Mas a forma como eu entendo que o inglês pode ser aprendido nesse começo, dentre as milhões de formas, eu acredito que uma delas é você começar também a identificar aquilo que é comum, tá? Então, useful information or advice, tá? Pô, informação útil. Opa, peguei duas palavras aqui, ó. Information, pô, cognato, informação. Use, tá? Usar. Usar informação. Tem alguma coisa de informação aqui? Não, não tem. Então, vou para a próxima, entendeu? E assim que você vai. The most difficult. Pô, difficult também é um cognato, né? Difícil. Difficult. Difícil. Não tá tão longe, né? Um pouquinho aí de adaptabilidade, plasticidade, né? Línguas. Não vai seco achando que é tudo igual, tudo é regra, tudo tem sistema, porque não é. Aprender língua, não é aprender cálculo, tá? Então, vai objetivo nessa ideia
de ser um pouco mais aberto, um pouco mais flexível, que eu acho que você vai ser mais bem sucedido, tá? Doing something, tá? O verbo do, o verbo principal fazer, então provavelmente aqui busy, doing something. Making a lot of noise, tá? Então aqui, ó, essa palavra que é nova para muitas das pessoas, não é um cognato, é barulho, né? Making a lot of noise, então fazendo muito barulho. O que é making a lot of noise? Loud, tá? Então isso aqui é tudo novo. Eu vou repassar tudo aqui, fiquem tranquilos. Ó. Useful information or advice, isso aqui é tip. The most difficult, the hardest. Tá? Aqui eu conseguiria mais ou menos, né, se você tiver um pouquinho de base, pelo superlativo, mas não fica tranquilo, quiet. Então vamos lá. A test to show what a person knows or can do. Um teste para mostrar, para validar o que uma pessoa sabe ou pode fazer. Um exame, an exam. Useful information or advice, tá? Informação útil ou um conselho. A tip. Isso é uma palavra polissêmica, tá? Tip pode significar várias coisas no inglês. Ela pode ser gorjeta, ela pode ser a ponta de algo, né? The tip of the iceberg. Ela pode ser também, aqui nesse caso, uma dica, tá? A tip, tá bom? Então, the time you go to bed, bedtime, né? A hora que você vai para a cama, bedtime. Acho que esse aqui é o melhor exemplo de como você pode adquirir vocabulário sem ficar aí correndo muito atrás, ó. Lê bem, lê direito. The time you go to bed. Pô, tem time, tem bed. Aqui na palavra tem bed, tem time. Você junta lé com cré e tem lecré, tá bom? The most difficult, the hardest. Pô, most é superlativo, então só pode ser o superlativo. Essa é um pouquinho mais difícil. Quiet, tá? Qual que é um sinônimo de quiet? Low. Então, quieto, baixo, né? Em volume baixo. Não daria para associar essa, tudo bem. A person who listens. Opa, aqui dá. Person, pessoa. Listen, eu acabei de ver ali em cima o verbo ouvir. Então, a listener. Isso a gente viu na aula 0001, né? Geralmente, substantivo ou verbo que tem ER no final é que ou quem faz a ação, a executação, né? Doing something, você está fazendo algo, portanto está ocupado. E making a lot of noise, loud. Por que é importante essa preparação antes? Para vocês não terem aquela ideia de que listening é muito difícil, tá? Então, agora você já sabe as palavras, boa parte das palavras que você vai encontrar aqui, tá bom? Então, a gente está alcançando aí já 22 minutos de vídeo. Eu vou tocar o listening aqui. Mesmo esquema, tá? 3 vezes. A primeira vez você vai só ouvir, vai tentar se contextualizar. Valendo! Exam time, it is important to sleep well. Today, we have Dr. Baker with us in the studio, and he is going to give us 5 top tips for getting a good night's sleep. Welcome to the show, Dr. Baker. Thank you. It's great to be here. Let's start with tip 1. Don't go to bed with the television on. Some people think they can sleep well with the TV on, but the noise and the lights mean you don't really sleep well. So turn it off. Tip 2. Don't think too much before bedtime. Do your hardest homework earlier in the evening. Do easier homework later. If your brain is too busy and full of ideas, it takes longer to get to sleep. Tip 3. Don't play video games for an hour before you go to sleep. They also make your brain too busy and active. Tip 4. Turn off your cell phone when you go to bed. What is so important that it can't wait until the morning? If possible, leave your phone in another room. Tip 5. Play music if you like, but don't play it too loud. Turn the sound down low. Thank you, Doctor. That is very useful advice for our young listeners.
Muito bem, então a gente terminou o listening aqui, ó. Vou voltar a musiquinha para ficar um tchan, né? Seguinte, ó, eu quero que vocês deixem aí nos comentários aquele nosso acompanhamento em tempo real, em tempo continuado, né? Eu quero que vocês digitem aí a percepção que vocês tiveram agora, que primeiro fizeram a preparação e depois vocês tiveram ali, então, né? As palavrinhas já estavam, algumas delas conhecidas. Agora que vocês pelo menos já conheciam as palavras, continuou muito difícil, continuou difícil ou já deu uma melhorada, tá? Repara, não é para você entender tudo nesse começo. Você é uma pessoa que está iniciante, está iniciando. Então não tem que se preocupar, eu não entendi tudo, então é absolutamente muito difícil, tá? O mais importante agora é você se acostumar com os sons das coisas. O listening é essa habilidade, é estar exposto a um som, a uma conversa, a uma entonação, a uma velocidade de fala. O listening é essa habilidade de identificar contextos também, né? Quantas pessoas estão falando, qual idioma elas estão falando. Então repara que o listening, na verdade, é você se adequando ao idioma, entendendo que música é como se fosse um novo gênero musical, né? Então, tipo assim, ó, eu falo português, então é como se eu conhecesse música, tá? Então eu vou usar essa analogia aqui. Línguas igual música, tá? Vou usar essa analogia. Então, língua é música. Eu já falo uma língua, então eu já conheço música, certo? Eu falo português, eu conheço a música do português. Aí eu vou escutar uma outra língua, portanto, uma outra música. Eu conheço essa música? Bom, algumas dessas línguas, algumas dessas músicas são parecidas no som, né? Por exemplo, espanhol. Pô, espanhol e português tem muita proximidade, tem muita similaridade. Muito mais do que o português com o alemão, por exemplo, certo? Então, qual que é mais fácil de você perceber, de você se adequar? É o espanhol, né? Tanto pela questão, tô falando do listening, apenas na escuta, né? Então, qual que é mais fácil? Provavelmente o espanhol, do que você reconhecer os sons do alemão, né? Então, essa é a ideia. Esse primeiro momento é um primeiro contato. Não é para você entender tudo, não é esperado que você entenda tudo. Muito menos de um listening de 1 minuto, 2 minutos, tá? Mas você precisa estar exposto a isso. Então, eu acho que é isso que gera grande frustração, né? Nesses 3 anos ensinando inglês, que eu vejo exatamente isso, né? O pessoal enlouquece. Mas acho que mesmo quando eu aprendia, né? Mesmo quando eu estava ali 10, 11 anos, estava aprendendo inglês, eu via que as pessoas surtavam com o listening. Porque é isso, tem uma expectativa de que você vai entender tudo. Não é para você entender tudo, é para você estar exposto a essa língua. Não é para você ficar perdido, tá? Perdida. É para você ouvir e começar a treinar. Então o som do R é R, enroladão. Então tem muito X, né? Tem muito H. Parece que eles falam meio anasalado. O listening é para isso, é para você começar a perceber a língua e se contextualizando. Não é para pegar tudo de primeira, tá bom? E agora a gente vai para a segunda etapa, que a gente vai ouvir com acesso ao transcript. Então, uma terceira etapa, a primeira etapa foi a preparação de vocabulário, né? A gente fez a preparation aqui. Sabemos que o tema né? Então, na verdade, são 3 preparações. A primeira é o contexto. Você já não caiu direto na conversa. Você já está direcionado. Você sabe que se trata sobre uma boa noite de sono. Só esse enquadramento, só você tá dentro dessa caixa, você já sabe mais ou menos o que esperar. Não vai falar, por exemplo, de física quântica, por exemplo. Vai falar, por exemplo, de hábitos de sono, né? Vai falar provavelmente aí alguma coisa relacionada a você ter um horário, a você... Então, isso aí já dá uma expectativa, já te dá uma previsão, prediction, tá? Então, essa é a primeiríssima etapa, a preparação do tópico. A segunda é do vocabulário. Olha só, a gente já esmiuçou antes de ouvir algumas das palavrinhas que estarão presentes ali, né? Algumas das ideias que estarão presentes para a gente já se acostumar. E aí a terceira etapa a gente vai só ouvir, apenas ouvir. Agora sim, uma quarta etapa a gente vai ouvir com acesso ao transcript, tá? Que seria equivalente à legenda ou captions, tá? Subtitles, captions. Cuidado para não falar legends, tá, pessoal? Legend é uma coisa lendária, lenda, tá? Legend. Legend não é legenda, tá? É subtitles or captions. Nesse caso aqui, como a gente tem um roteirinho, né, de um áudio, transcript, ou simplesmente script, se for um roteiro. Tá? Então, toma cuidado com esse falso cognato. Beleza, transcript. Agora sim, você vai para o texto depois do listening. O que o pessoal faz? Começa no texto. Não começa no texto, começa no listening. Você tem que praticar. Se você quer sair do lugar, se você realmente quiser evoluir, tem que estar na zona de desconforto. É sim para ser muito difícil. Está tudo bem que seja muito difícil.
Só não se sinta frustrado em entender, porque é uma repetição. E é isso que eu estou falando. Ah, eu ouvi uma vez, não entendi, é muito difícil desistir. De forma alguma. Você vai ouvir de novo, vai ouvir de novo, vai ouvir com texto, vai ouvir com vocabulário, vai ouvir e vai repetir, tá? O mesmo listening. Então a segunda parte agora, a gente ouvir com o transcript. At exam time, it is important to sleep well. Today, we have Dr. Baker with us in the studio, and he is going to give us 5 top tips for getting a good night's sleep. Welcome to the show, Dr. Baker. Thank you. It's great to be here. Let's start with tip 1. Don't go to bed with the television on. Some people think they can sleep well with the TV on, but the noise and the lights mean you don't really sleep well. So turn it off. Tip 2. Don't think too much before bedtime. Do your hardest homework earlier in the evening. Do easier homework later. If your brain is too busy and full of ideas, it takes longer to get to sleep. Tip 3. Don't play video games for an hour before you go to sleep. They also make your brain too busy and active. Tip 4. Turn off your cell phone when you go to bed. What is so important that it can't wait until the morning? If possible, leave your phone in another room. Tip 5. Play music if you like, but don't play it too loud. Turn the sound down low. Thank you, Doctor. That is very useful advice for our young listeners. Perfeito? Feita a segunda vez do listening, em que agora você focou em ouvir o som e ler junto, né? Você estava acompanhando, você vai escutar por uma terceira vez, agora repetindo. Antes disso, eu gosto de dar uma olhada no texto, ver se tem alguma palavra muito difícil, alguma pronúncia estranha ou esquisita. Geralmente palavras com 3 sílabas ou mais vão causar desconforto, vão causar dúvida, tá? Aqui não tem tantas assim, né? Mas então, por exemplo, ó, important, né? E não importante, important. Tá aqui, ó, a sílaba tônica é a segunda, tá, important. Evening, né? A sílaba tônica aqui é a primeira, ó, evening. Geralmente verifica as palavras de 3 sílabas ou mais, que vai dar bom aí para você, vai ser tranquilo, sossegado. Ó, por exemplo, ó, possible, né? Bem aberto, amplo, possible, tá bom? E agora você vai começar o tal do shadowing ou listen and repeat. Shadowing é você vai falar em cima. Então, conforme o áudio toca, você vai falar em cima. Por exemplo, ó. At exam time, it is important to sleep well. Today, we have Dr. Baker with us in the studio, and he is going to give us 5 top tips for getting a good night's sleep. Tá, esse é o tal do shadowing. Você vai tentando falar junto aqui. Tá? É bem caótico mesmo, é para ser isso. Repara que a minha variação, né, é mais para americana do que para qualquer outra coisa. Esse áudio aqui ele tá no inglês britânico. Ai, professor, mas qual que eu devo aprender? Americano ou britânico? Qualquer um, tanto faz. O inglês é global, uma língua global, tá? É esse o slogan que eu carrego aqui no canal, inglês, língua global, World English, tá? Muito da ideia ali do estudioso chamado David Crystal, tá? Esse é o cara, David Crystal, velhinho lá. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, você pode ter uma terceira opção agora, que é a de fala, tá? É aquilo que a pessoa fala, você tem que estar exposto em inglês, ouvir coisa em inglês, mas não é qualquer coisa e não é de qualquer jeito, tá? Então toma muito cuidado aí com o que você vê na internet, tá? Você não vai aprender só usando o aplicativo, também não vai aprender inglês fluente só com essas meia horas de YouTube aqui que eu estou fornecendo, tá? Esse é um grande reforço, é uma grande ajuda, é um grande caminhamento, mas você precisa de um sistema, tudo ao seu redor. E essa que é a questão, aqui que é o ponto.
Se você só consumiu esse listening e não falou, não praticou, não colocou as palavras para frente, ele meio que morre ali. Tá? Então, qual que é a ideia? É exposição para transformação. Input, output. Né? Input, output. Se tiver só input, né? Se você também só ficar focado aí na exposição, pô, vou ver 40 filmes em inglês. Que bom para você, cara. Agora fala, não falam nada. Então não adiantou, né? Tem que ter essa transformação, tem que ter essa chavinha de eu ouvi, eu li, eu entendi, eu falei. Ó, conjuguei até errado. Você tem que ter esse processo completo aí, A, B, C, D. Tem que ter esse desencadeamento, tá? O pessoal usa muito esse jargão aí, desbloquear, né? Tem muito a ver com essa ideia também de você ter um sequenciamento de coisas que você faz para poder efetivamente falar. Né? Eu entendo bem, mas eu não falo. Por quê? Tem muito a ver com isso. Você tem que transformar, né? Tem que ter essa relação daquilo que você consumiu, botar para uso. E agora você pode ter uma outra ideia, que é o listen and repeat. Vai com um botãozinho aqui, ó, né? Com a barra, né? A gente está alcançando já 35 minutos de gravação, maravilha. Uma aulinha aqui, já podemos terminar em breve. Ó, eu vou colocar aqui, eu vou usar o atalho da barra de espaço e vou clicando, ó. Welcome to the show, Dr. Welcome to the show, Dr. Não precisa tentar emular o sotaque britânico, tá? Não precisa. Pode falar no seu sotaque, não tem problema nenhum, mas você tenta repetir a frase o mais próximo possível, entonação e pronúncia e sotaque, tá? Não precisa ser perfeito, nativo, né? Então, por exemplo, a minha variação americana. Baker. Então, eu não falo Baker, Baker. Welcome to the show, Dr. Baker. Eu falo Welcome to the show, Dr. Baker, tá? Porque eu aprendi a minha variação, a que eu aprendi é americana, mais principalmente ali da costa oeste dos Estados Unidos, porque foi a que eu tive mais exposição, né? Todas as séries, todas as bandas que eu consumia, todo o conteúdo, em todos esses 20 anos consumindo, a maior parte que eu consumo é dali, da costa oeste dos Estados Unidos, muito embora, né? Eu não falo uma variação, uma variante, uma variação escocesa, por exemplo, irlandesa, eu falo uma variação dos Estados Unidos, tá? Você não tem que escolher variação também, só fala, ó. Welcome to the show, Dr. Baker. Welcome to the show, Dr. Baker. Qualquer uma que você quiser. Welcome to the show, Dr. Baker. Só fala, tem que falar, tá bom? E continua aqui. Thank you. It's great to be here. Thank you. It's great to be here. Let's start with tip 1. Let's start with tip 1. Don't go to bed with the television on. Don't go to bed with the television on. Some people think they can sleep well with the TV on. Some people think that they can sleep well with the TV on. Olha só essa intonation aí. With the TV on. Tenta mimicar isso aí, tá? Tenta também repetir. Não lê notas robóticas, né? Por exemplo, ó. At exam time, it is important to sleep well. Today we have Dr. Baker with us in the studio and he is going to give us 5... Tá, tô falando, simulando um sotaque bem carregado brasileiro e não tem problema, tá? Estou falando assim, tenta a entonação. At exam time, it is important to sleep well, tá? Tenta simular o máximo possível, né? Aí se você conseguir, vai se aproximando. At exam, ó, faz as conexões fonéticas. At exam time, it is important too. Olha quantas conexões aqui, ó. O T no I, o S no I, o T no T. It is important to. Então, se você começar a pegar esse lance das conexões, né, que eu sempre advogo aqui, o connected speech, desde o zero, desde o início, desde a base, pega os processos fonéticos bem, word stress, literacy, connected speech, né, tem blending, linking, elision, pega a questão do silent e pega os processos fonéticos do começo bem, que o seu listening vai melhorar 1000 vezes, né? Então, ó, por exemplo, ó, aqui você teria escutado o quê? A tendência, né? It is important to... Não existe esses sons, né? Né? O que ele fala é it is important to. It is important to. It is important to. Então, esse tipo de coisa, né, vai melhorar também na fala. Tá? Então, vai fazendo. Perfeito? Então, ó, But the noise... listen and repeat. Aperta e vai fazendo. Aperta e vai fazendo. Aperta e vai fazendo. Vai repetindo. Ah, não entendi? Volta. Repetição, repetição. Exposição para você nesse momento é repetição. É a mesma coisa 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes martelando aí.
Vai escolher uma série? Não é qualquer série. Se você vê vídeo na internet falando assim, pode escutar qualquer coisa, tá errado, erradíssimo, tá? É erradíssimo. Vê qualquer coisa, importante. Não. Se você tá no começo, você tem objetivos muito claros, muito claros. Um deles é a repetição, o outro é a exposição à fala. Então eu vou assistir Dark, vou pegar uma série aí sobre viagem no tempo e espaço, né? Vou pegar uma série sobre horror cósmico, uma série... Não vai te adiantar absolutamente nada, sinto muito, tá? Então quem tá falando na internet que é só pegar qualquer coisa tá equivocadíssimo, não sabe do que está falando, tá, pessoal? Você precisa pegar um negócio objetivo para o seu nível. Se você é iniciante, você não pode estar exposto, pega qualquer coisa, tá bom. Então pega aí, então Shakespeare, vai ler de primeira aí para você ver, né? Não vai rolar. Você tem que ler um livro graded, readers, um livro adaptado. É a mesma coisa para o listening. O que vai acontecer se pegar um filme de 2 horas e meia em inglês e assistir? Você vai ficar frustrado, tá? Então não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. É material relativo ao seu nível de aprendizado, tá? Eu falo inglês, e eu falo inglês há muito tempo. Eu vou tentar alemão, que é uma língua de raiz ali próxima, né? Vou tomar pau, vou apanhar, né? Não é porque os sons, tem alguns sons parecidos, eu vou tomar pau. Então eu tenho que também, mesmo sendo alguém que já tem uma segunda língua adquirida, eu tenho que tentar focar naquilo que está dentro da ZPD ali, né? Zone of Proximal Development. Aquilo que está nem muito difícil, nem muito fácil. E pro listening também. Tá muito difícil isso aqui? Repete ele 10 vezes até ir pegando, tá? Não fica aí, tipo, consumindo a rodo. Vou ver o podcast do Joe Rogan. 3 horas de conversa em inglês. Vai na fé, você está começando agora, né? Não é assim que funciona. Você tem que ir com aquilo que é nem muito fácil, nem muito difícil. Bastante exposição, mas também bastante repetição. Então, quais séries são boas para listening, por exemplo? Aquelas que têm muito texto, isso é bom. Séries que têm muito texto. E séries, principalmente, aí que está o grande lance. Séries que vão ter texto relacionado a coisas cotidianas. Todas aquelas sériezinhas da Warner funcionam muito bem. Two and a Half Men, né? The Big Bang Theory. Todas essas que têm muito texto de situações corriqueiras, cotidianas e principalmente repetidas, né? E o clássico, Friends ou How I Met Your Mother. Por quê? Porque é sempre a mesma paradinha, né? Tem Friends tem 242 episódios, 10 séries lá, tal. Se você for assistir, são eles no apartamento. O apartamento do um, o apartamento do outro. Às vezes, quantas takes externos tem em Nova York? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos takes externos em Nova York, né? Acho que tem um na segunda, terceira temporada, que é o Chandler Bing correndo no negócio da mostarda, lá, alguma coisa assim. Tá? Ou seja, repetição. Você quer previsão, quer previsibilidade. E o mesmo vai ser para o listening. Por isso que esse que é o lance que o pessoal não pega. Você quer aprender listening? Você vai sentar o bumbum na cadeira e vai ouvir 20 vezes a mesma coisa até você entender. Não foge, tá bom? E é isso. E aí vem por último aqui, tá? Vou dar uma breve contextualizada para quem... Não estou pistola, tá, pessoal? Só estou objetivo hoje. Estou dando uma aula bem focada aí no seu listening, porque quem está assistindo essa aula numa segunda-feira, quem assistiu até o minuto 40, né? 43 está muito focado no aprendizado, então é para você, em dedicatória, tá? É um tributo a você que está realmente tentando aprender, tenho esse compromisso com você está tendo comigo, então vamos que vamos aprender. Não tô pistola, tá, pessoal? É só objetivo aqui. Então, host é o anfitrião, aquela pessoa que está aprendendo, e Dr. Baker, né, a pessoa que está sendo entrevistada ali, ó. At exam time, it is important to sleep well. Durante o período de provas, de testes, é importante que você tenha uma boa noite de sono. Tradução livre, ao estilo que eu entendo, e é assim que deve ser, não vem palavra por palavra, tá? Today we have Dr. Baker with us in the studio and he's going to give us 5 top tips for getting a good night's sleep, tá? Então hoje veio o doutor aqui, o nome dele é Baker, ele tá aqui, ele vai falar 5 dicas pra gente ter uma boa noite de sono. Bem-vindo, né? Welcome to the show, Dr. Baker. Thank you. It's great to be here. Let's start with tip 1. Olha a questão do contexto. Porque você já sabe que é um podcast, uma entrevista, você já sabe que tem essas formalidades, né? Então ele tá falando, obrigado, é uma honra estar aqui, que bom estar aqui, né? Vamos começar com a dica número 1, tá? Então toda essa contextualização vai melhorando se você tem esse preparation. Don't go to bed with the television on, tá? Cara, TV e cama não combina, é isso que ele tá falando. Don't go to bed with the television on.
Ah, mas professor, estou preocupado em palavra por palavra. Não esteja. Esteja preocupado no contexto. Contexto, ó. Don't go to bed with the television on. Ele está falando, né? Puxa, você quer ter uma boa noite de sono. Como que você faz? Ah, ó, você faz isso, faz aquilo, faz acolá. Tá? Essa ideia de contextualização. Don't go to bed with the television on. Some people think that they can sleep well with the TV on, but the noise and lights mean you don't really sleep well, so turn it off, tá? Phrasal verb importante aqui, ó. Phrasal verb separado e transitivo, né? Então, turn it off or turn off the TV, também pode usar dessa forma. Phrasal verb é para pegar desde o começo? Sim. É para você pegar esse desde o começo? Não. Phrasal verbs, de maneira geral, a ideia do phrasal verb, eu acredito fielmente que você consegue entender desde o começo. Você consegue entender que tem verbo no inglês que vem com uma palavrinha a mais. Sossegado, tá? E que geralmente vai mudar o significado. Agora, você precisa saber turn it off no seu primeiro mês de aula? Não. Objetivamente não. Você tem que saber os verbos básicos, né? Work, play, study, go, be. Esses verbinhos aí, tá? Então, ó. Aí ele fala, some people think they can sleep well with the TV on. Algumas pessoas acham que elas conseguem dormir bem mesmo com a televisão ligada. Presta atenção nas preposições, ó, prepositions. But the noise and lights mean you don't really sleep well, so turn it off. Ah, então, então ele está contrastando. Eu não entendi muito bem aqui, mas eu acho que ele está falando o seguinte, né? Ó. Então, pessoas, né? Vou pegando, ó. Pessoas... Pô, sleep eu peguei lá em cima, né? Sleep, ó. Quarta vez que aparece, ó. Sleep, um cara dormindo, aí tem aqui sleep, e aqui sleep. Apareceu 4 vezes. Então, sleep eu sei que é alguma coisa de sono, dormir, ou alguma coisa, ou cama, sei lá. Mas eu já saquei, né? Então, essa ideia de contexto, de estar numa nuvem em volta de uma constelação de conceitos possíveis. Uma nuvem de palavras. Word cloud, por exemplo, né? E vamos lá, vamos que vamos, ó. But the noise and lights mean you don't really sleep well, so turn it off. Ah, então ele tá falando aqui, ó. Mas o barulho e as luzes querem dizer que você, no fim das contas, não dorme muito bem. Então desliga, turn it off, né? Turn it off. Dica número 2, don't think too much before bedtime. Não fica pensando e matutando na vida, só vai e dorme, né? Do your hardest homework earlier in the evening. Né? O que ele está dizendo aqui? Não use o seu processamento cerebral antes de dormir. Não faça as coisas mais difíceis antes de dormir. Né? Faça de tarde. Né? Do the hardest homework earlier in the evening. Cuidado essa palavra. Ó, evening também é noite. Tá? Só que evening é a noite, digamos assim, a noite que começa e night é a noite que termina, né? Que você vai dormir. Tá? Mais ou menos assim, tô deixando barato aqui. Do easier homework later. Ó, então aqui eu já tenho um comparativo. É para eu saber comparativo? Não, mas essa é que é a ideia. Você está sendo exposto a alguma coisa que vai aparecer ali nos seus 6 primeiros meses de aprendizado. O comparativo é bem comum, tá? Os cursos aí todos colocam comparativo aí mês 2, mês 3, mês 1. Comparativo vai aparecer, né? Às vezes primeira semana. Então assim, não são palavras muito obtusas, esquisitas não, ó. Earlier, easier. Pô, tem o ER aqui, né? A gente tinha aprendido que o R no final do substantivo no verbo geralmente quer dizer que é que ou quem faz ação. E agora, ó, depois de um adjetivo, é o comparativo. O ER, o sufixo ER, né? O ER, depois do adjetivo, não é que ou quem faz ação, mas é um comparativo, ó. Earlier. Então, ó, qual que é o adjetivo? Easy. Easy é fácil. Early é cedo, né? Então, easier, mais fácil. Earlier, mais cedo, né? E por aí vai. Later, mais tarde. Então, ó os padrões aqui, ó, tal do pattern recognition, né? Não é caçar palavra a palavra, é reconhecer padrões, né? Deixa eu botar a musiquinha aqui pra gente ficar pá, né? Ficar tchan, né? Você que ficou até o minuto 48, outra aulona aí, ó. Gente, 1 hora, né? 1 hora de aula gratuita no YouTube aqui, ó. Tá bom? Vai que vai, vamos que vamos junto, tá? Então, tip 3, don't play video games for an hour before you go to sleep. They also make your brain too busy and inactive, tá? Então, não fica pensando muito, é o que ele tá falando aqui, ó. Não fica pensando muito antes de ir pra cama, né? Faz o seu dever de casa mais difícil no começo da noite e depois você deixa para fazer aquelas tarefas, né? Outra palavra composta, ó, homework. Home é lar, work é trabalho ou tarefa. Homework, lição de casa, né? Olha o português, lição de casa. Olha essa formulação, lição de casa. O inglês vai falar assim, casa, trabalho, junta tudo, homework, tal de compound word. Tá entendendo a língua? É bem simples, é bem objetiva, é bem direta, é bem literal, é bem descritiva, é de movimento, é reta. O inglês, língua, é simples, pessoal.
menos palavras do que as outras línguas para aprender. O inglês, língua, é simples. Difícil pode ser o aprendizado, tá? Tenham isso em mente. A língua inglesa para aprendizado é uma das mais simples de aprender. O mais difícil é você estar na vida adulta, com preocupação, conta para pagar, frustração, filtro afetivo alto, etc, 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 tá? Então não tenha medo da língua, tenha medo das palavras, elas são relativamente simples, tá? Ah, mas é uma pronúncia esquisita, se acostuma. Você tem que ter essa força de vontade, tá? Tô com 61 anos, tô com 39 anos. Se você não colocar na cabeça que você precisa estar desconfortável, mas não é muito desconfortável, é um pouco desconfortável, e você precisa achar difícil, mas também não é muito difícil, é um pouco difícil, você não vai evoluir, não vai sair do lugar. Então, tô falando de coração aqui, tá? Eu quero que você aprenda. Para aprender, tem que estar numa zona que não é muito confortável. Ah, achei o listening muito difícil. Ah, desliga e vou embora. Não vai aprender. Achei o listening difícil. Você só tem duas opções. Ou você veste a camisa e fala assim, puta, não entendi, sou ruim. Ah, então tá bom, vou ficar ruinzando por aí. Sou ruim. Ah, sou ruim, né? Não entendo nada, não vou aprender, sou ruim. Ou você fala, sou ruim. Não, eu vou de novo. Não sou ruim. Eu vou entender, tá? Você só tem essas duas opções. Eu sugiro fortemente que você escolha a segunda via. Achou difícil? Faz de novo. Achou mais difícil? Faz de novo. Até você se acostumar. Achou muito difícil no dia? Tá bom, larga aquele dia, volta amanhã. E por que eu tô falando essas palavras? Que geralmente listening é onde o pessoal pira, acha muito difícil, né? Mas tem a ver muito também com essa sua postura. Não é a habilidade em si. Você está conhecendo uma nova língua. Não é esperado, fique tranquilo, não é esperado que num vídeo de YouTube, não é esperado que num primeiro mês de curso, que você vai entender tudo. Não é esperado. O que é esperado é que você comece a reconhecer os sons e contextualizar. É isso que é esperado. Pô, do que estão falando? Se eu tô totalmente perdidaço ali, aí é difícil mesmo, né? Mas como a gente já teve a preparação, fica fácil, tá falando de sono, tá? E vem concluindo aqui, né? Tip 3, don't play video games for an hour before you go to sleep. Não joga videogame, vai estimular seu cérebro, né? They also make your brain too busy and active, né? Os videogames deixam seu cérebro muito agitado e estimulado. Turn off your cell phone. De novo apareceu turn off, ó. Turn off, né? Vai identificando. Turn off your cell phone when you go to bed. What is so important that it can't wait until the morning? If possible, leave your phone in another room, né? Desliga o seu celular, não fica na timeline aí checando. O que é tão difícil, o que é tão importante assim que você tem que verificar imediatamente? Não pode ser em outro momento? Tip 5, play music if you like, but don't play too loud, turn the sound down low, né? Põe uma musiquinha aí, mas que não seja muito alta, coloca ela no volume baixo. O contraste aqui, loud, alto, low, baixo. Thank you, doctor, that is a very useful advice for our young listeners. Tudo bem? Puta, eu não tava gravando. Brincadeira, né? Se você assistiu até aqui, eu estava. Muito bem, pessoal. Olha, aula bem objetiva, tá? Eu tô sendo aqui o mais sóbrio possível. Quero que você aprenda inglês. O propósito desse canal, dessa proposta é essa. É para você aprender inglês. Não é para eu ficar fazendo gracinha aqui. Não é para eu ficar fazendo firula. É para você aprender inglês. E claro, né? Tem aulas que vão ser mais aí de boinha, aulas mais tranquilinhas. Eu vou fazendo as graças aqui, vou me permitindo, tá? Até para vocês prestarem atenção, mas quem ficou no final desse vídeo é porque quer aprender, tá bom? Então, Mr. Speak English, já sabe aquela coisa, né? Acompanhe todos os dias para você poder aprender. E nos vemos numa próxima. Até!